que é desenvolver liderança, né? Pode também significar coisas diferentes para as pessoas, mas a gente colocou algumas palavrinhas ali bem chaves, que é dar autonomia, empoderar essa liderança para ter a autonomia de fazer a melhor gestão de pessoas e de resultados para o seu próprio time. Então, o cenário perfeito é quando aquele líder nem precisa de BP mais, porque ele já foi formadinho, ele já está pronto. Então, essa é a primeira premissa. A gente busca autonomia da liderança. Legal, isso aí. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins. Hoje eu tenho um grande, um enorme, um imenso, exponencial prazer de conversar com a Take Blip. E é um grande prazer porque a Take é de Belo Horizonte, a Take é de Minas Gerais. E eu, como uma boa mineira, é um grande prazer poder contar essa história aqui, que eu custa encontrar boas histórias. Inclusive, se você estiver aí, se é de Belo Horizonte, quer contar a sua história, chama a gente aqui que eu quero você no RH Cast. É um grande prazer pra gente falar com as meninas. Luiz e Paulinha, sejam bem-vindas. E pra gente começa contando a história de vocês. Lúcia, começa pra gente? Começo. Prazer é todo meu, todo nosso, né, Jéssica? Obrigada pelo convite. Fico muito feliz também de vir aqui, sou uma fã do seu canal. Obrigada. E muito orgulhosa também de ser de Belo Horizonte. Sou psicóloga, eu sou uma típica aquariana, muito curiosa, apaixonada por tecnologia, por pessoas. E consegui me encontrar nesse mercado, né, de RH, trabalhando em empresas de tecnologia. Dos meus 14 anos de profissão, 11 foram empresas de tecnologia. Então, tecnologia não é uma coisa nova para você, né? Porque grande parte dos RHs que nos assistem, a tecnologia é algo extremamente recente na vida delas. Não, e inclusive vi muitos movimentos acontecerem no mercado de tecnologia. Umas vantagens da idade está avançada. Bom, então hoje estou como líder de um time de BPs na Take Blip, trabalhando junto com Paulinha. Muito bom, muito bom. Paulinha, se apresenta e conta um pouquinho da Take Blip também pra gente. Show, oi pessoal. Jess, obrigada também pelo convite. Super prazerão estar aqui. Com uma boa mineira também, né? Que bom que você fez esse comentário. Fico feliz demais. 3 mulheres, 3 mineiras, numa empresa mineira. Sim, é bom demais. Bom demais. Obrigada mesmo. Bom, assim como a Lu, sou formada em psicologia também. Não entro muito nesse negócio de signo, não, mas para quem gostaria de saber, sou geminiana. E ponto, não vou falar mais sobre isso. Não vamos conversar mais sobre isso. Porém, não quis seguir caminho da clínica, né? E me encontrei dentro do RH, especificamente no papel de BP, que foi algo que eu me apaixonei. Tenho o prazer de ter começado essa carreira há alguns anos. E o que mais me chama atenção é esse complexo mundo de pessoas e negócio. Né? A gente transitar e que é um furacão, é uma complexa relação, inclusive, né? Do RH com as pessoas e com o negócio. Total. Então, hoje sou muito feliz no que eu faço, graças a Deus. E tô com a Lu na Take Blip. Hoje eu atuo atendendo um time que tá liderando a internacionalização da Take. Então tem sido um super novo desafio para mim sair desse escopo BH, Brasil e a gente expandir para o mundo. E falando um pouquinho de Take, então, Take Blip, a gente é uma empresa de tecnologia, então já tem mais de 20 anos de mercado. Muita gente acha que é uma empresa nova, mas não é, né? E o que a gente faz? Basicamente, se eu for falar de uma forma mais simples, a Take, ela é uma plataforma, é um produto em que você constrói chatbots. Então, quando você entra no WhatsApp, você vai conversar com a Claro, com alguma loja, aquela tecnologia, aquela conversa automatizada, é a gente que proporciona, a gente tem uma plataforma aqui. E a Take foi pioneira nesse processo, não foi? Não sei se em Minas, foi no Brasil, mas eu lembro de uma história assim. Super, é algo novo ainda, inclusive olhando para mercados estrangeiros. Você não vê muito disso nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, sim, porque a gente tem uma grande aderência ao WhatsApp, enfim, aí a gente entra no outro papo. Mas a Take, então, ela é especializada no que a gente chama de Conversational Commerce e Business Messaging, que é essa troca com a marca, né? Você não precisa ligar mais. Você vai conversar e resolver seus problemas por um chat, ou por um WhatsApp, ou pelo Facebook, por exemplo, também tem. Então, enfim, é uma empresa de tecnologia que oferece canais conversacionais ali para você resolver seus problemas. Muito bom. E hoje nós vamos falar sobre o papel do business partner. Então, a gente vai falar sobre várias coisas envolvendo esse assunto. Então, como construir uma relação de confiança, como, de fato, ser um conselheiro do negócio, né? Impactar o negócio de fato. Qual que é o perfil de um business partner? A gente vai ouvir um pouquinho aqui do case da Take. Então, a gente vai falar sobre várias coisas, sobre a perspectiva das meninas que foram
pioneiras até no modelo de business partner dentro da Take, não foi isso? Muito bom. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas para a gente contextualizar, vamos dizer, colocar todo mundo na mesma página, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre o que é o business partner, da onde vem esse conceito, né? Para a gente colocar todo mundo aqui no mesmo lugar. Pô, legal. O HRBP, enfim, a gente fala inglês, em português, né? A palavra business partner, o termo, né? Se a gente traduz, é parceiro do negócio. Então, quem trouxe esse conceito foi David Urich, para quem tiver interesse de pesquisar e, enfim, saber mais um pouquinho. Só que ele não veio como um cargo, né? Ele veio como um mindset. É uma forma de você Ele já nasceu dessa maneira, então. Ele nasceu dessa maneira, acabou que, durante o tempo, adaptaram para ser um cargo, né? Mas, na verdade, quando a gente traz o mindset, essa forma de você pensar e comportar, isso vem para todo o RH, né? Então, é o RH estar mais próximo do negócio. Não é o RH que pensa em soluções baseado no que ele acha, mas sim no que, de fato, a empresa precisa. Então, por isso que a gente fala que é muito mindset. Só que, como eu disse, ao longo do tempo, né, isso se tornou um cargo, que hoje é onde eu atuo. Então, eu até abri um parênteses. Há um tempo atrás, eu entrevistei uma pessoa que eu não lembro o cargo dela exatamente, mas era como se fosse VP de gente global de uma empresa multinacional, gigante, gigante, gigante. E quando ela foi se apresentar, ela não se apresentou como uma VP de RH, ela se apresentou como uma business partner, né? Exatamente por isso, assim, eu atuo especificamente dentro da unidade da alta gestão, né? Ela é uma VP de RH, mas ela se posiciona como uma BP exatamente por essa questão do mindset, provavelmente. Exatamente. Então, por isso que é muito importante hoje, o RH, por natureza, ele já tem uma skill muito forte em pessoas, né, mas é muito importante a gente estar inserido no contexto, de fato, né? E a gente vai falar mais um pouquinho como que você faz isso, enfim, dar dicas, enfim. Mas e aí, na evolução desse conceito, o David Urich, ele traz um termo em inglês que chama Trusted Advisor, que nada mais é do que o que você falou. É um conselheiro, um braço direito, de fato. Alguém que a organização, e principalmente os líderes, vão te olhar como um parceiro de negócio que eles podem confiar e que, de fato, vai ajudar ele dentro da realidade dele, né? Que, de novo, não adianta eu ser do RH, mas não entender o que ele precisa, o que a empresa precisa. Legal. E aí, entendendo esse conceito, Lu, como que a gente consegue mostrar para quem está nos ouvindo, né? Como que isso se dá na prática, né? Entendendo um pouquinho de como que vocês construíram, levaram esse conceito, esse modelo para dentro da Take. Bom, vou trazer um pouco da história da Take, até endereçando o que você comentou ali no começo, dizendo que fomos pioneiras, em partes, né? Bom, a gente chegou... Vou trazer um pouquinho da história primeiro, então. Então, Take, a empresa de 23 anos, né? E que, ao longo dessa história, ela já foi fundada e ela sempre manteve uma cultura muito forte orientada às pessoas, assim. A gente tem a sorte, ou não, né? Mas a sorte e o privilégio, vamos dizer assim, de ter um board, né? Uma diretoria com essa visão. Então, a empresa já nasceu com essa percepção, com esse valor inerente, né? Nos processos, nas políticas, na forma de se relacionar com as pessoas. Então, a gente sempre teve, mesmo quando a gente chegou, né? A gente sempre teve essas práticas muito bem consolidadas. Já tinha uma entrevista de cultura, já era... Mesmo sem RH? Não, já tinha RH sim. Já tinha RH sim. Tá, então, voltando para o RH. Então, era um RH pequeno. Quando a gente chegou, era uma empresa de 200 e poucas pessoas. 2020. 19 e 20. Finalzinho de 2019. Pro comecinho de 2020. Hoje somos 1.000... Quase 1.400. 1.400, isso. Legal. Em pouco tempo, né? Então, mas desde sempre, desde essas 200 pessoas e um RH que tinha 10, 15 pessoas no máximo, tinha sim o papel de BP, mas um papel mais generalista, tá? Era aquele papel que fazia tudo. A gente não tinha as áreas especialistas, então tinha um time de 2, 3 BPs, né? Que executavam que criavam todos esses programas, que executavam tudo, e aí, como eu estava falando, tinha entrevista de cultura, já tinha um ciclo de feedback que rodava super disseminado na empresa, os líderes super empoderados, grupos de afinidade. Então, assim, já tinha um RH que rodava muito legal, mesmo um RH pequeno, e mesmo uma empresa pequena, assim. E nos meus 11 anos de empresas de tecnologia, passei por empresas de todas as formas, grandes, estruturadas, não estruturadas,
mas a Take me encantou na primeira entrevista, no primeiro momento que eu percebi que tudo isso já existia. E quando a gente chegou, eu falo porque a gente chegou bem próximo, a diferença de 3 meses. Quando a gente chegou justamente com essa proposta, sabendo que a empresa teria esse boom, né, nesse início de 2020, já fazia parte da estratégia da Take. A captação de investimento, a internacionalização, o IPO, a aquisição de novas empresas, já faziam parte desse futuro próximo, sabe? Então, a gente já foi trazida, vamos dizer assim, com esse viés de a gente precisa escalar esse RH. A empresa hoje tem 200 e pouquinho, daqui a pouco a gente vai ter 700 para daqui a pouco ter 1.000 e tantas. Então, a gente foi se organizando para chegar nesse RH hoje, que a gente já chama de gente gestão, de 60 pessoas, 7 pastas, 7 especialidades, e hoje somos um time de 13 BPs, e que eu assim, afirmo com muito orgulho que essa construção foi muito pautada no conceito que a Paulinha trouxe. Hoje a gente consegue se considerar totalmente consultiva, esse papel bem mais, né, com valor de BP raiz mesmo. E por quê? Porque a gente tem as áreas especialistas, essas 7 pastas, para nos apoiar. Foram construídas ali para nos apoiar. E que foi a grande diferença quando a gente conversou, pelo que você me disse, né? Então, antes havia, inclusive, a posição de BP, né? Só que era generalista, então acho que é um BP, inclusive, que faz parte da realidade de muita gente, um BP que faz de tudo, então que faz estratégia, que é consultivo, que operacionaliza as coisas, ao mesmo tempo que tem que, né, apoiar a liderança ali. Então, o grande marco da reestruturação é, de fato, dividir isso, certo? Exatamente. Foi aí que, em 2020, com Fernanda Galhano, a gerente da época, a gente, né, em time, assim, a gente tem essa construção muito coletiva. A gente desenhou o que é esse RH que a gente acredita, né? Então, quais pastas que a gente teria, como que elas funcionariam. E aí a gente começou a trazer as pessoas e constituir esse timaço que a gente tem hoje. Sou muito orgulhosa. Muito bom. Paulinha, você podia contar pra gente um pouquinho de como que isso se dá na prática, né? Então, essa divisão dos especialistas, como é que foi a escolha? Quem são essas 7? Quais são os 7 produtos, né? Que a Take hoje tem, que suporta aí o BP? Como é que esse modelo se dá e como é a rotina do Business Partner hoje? Pô, legal. Acho que uma coisa que a Lu disse que é muito importante a gente falar também, e que eu acho que a gente saiu um pouquinho na frente, é essa credibilidade que o RH já tinha dentro da empresa. Legal. Faz muita diferença, né? Total. Então, tem muita gente que, conversando no nosso networking, fala do sofrimento que é se posicionar e se lutar por esse lugar. Então, acho que a Take BP, ela trouxe pra gente já essa vantagem, sabe? Então, isso, querendo ou não, tornou as coisas um pouco mais fáceis. De qualquer forma, é difícil. Acredito que a gente vai chegar a falar dos desafios, né? Então, a gente saiu na frente, porém, como que a gente continua com esse lugar? Então, como que a gente se estrutura de uma forma que faça sentido, tanto para o RH, tanto para a empresa, e que se sustente. Que é isso que a Lu falou, a gente ser sustentável, mas escalável ao mesmo tempo, sem perder a essência, né? Porque quando a gente está numa empresa que vai ter esse boom, esse crescimento exponencial, um dos grandes desafios é a cultura, né? Então, quando a Lu trouxe essa estruturação e junto com a gerente da época, a gente pensava muito em 3 grandes pilares, né? Acaba que, quando a gente tem uma empresa menor, e é isso que é a diferença do generalista para o business partner, na minha opinião, é o momento que a empresa está, o que ela precisa. Às vezes, um profissional, e isso é muito legal, porque você consegue transitar em todas as especialidades, quando você é generalista, e você faz de ponta a ponta. Só que quando a empresa vai tornando muito grande, a demanda fica muito grande. E por isso que a gente começa a separar as responsabilidades, e a gente precisa também de maior profundidade em alguns assuntos, né? Acaba que quando você é generalista, você não consegue ir tão a fundo num tema, porque você tem mais 1 milhão de coisas para fazer. Então, por isso que a gente pensou em primeiro olhar para um pilar que a gente conversava muito de ser uma excelência operacional, que é o famoso departamento pessoal. Os processos rodarem, a gente está em dia com prazo. Básico bem feito, né? Básico bem feito, né? Então, e é o que um dos pilares mais importantes. Afinal de contas, é onde a gente paga as pessoas, né? Então, a gente tem que ter uma excelência operacional. O custo do negócio, né? Tá ali, né? Total. Grande parte dele. O final do funil é ali. Tudo vai cair ali, né? O segundo pilar, de fato, as especialidades. Então, o que a gente vai ter e o de melhor para oferecer dentro de cada especialidade, na profundidade que a gente tem que dar. E, por último, o business partner.
né? Então, esses 3 pilares se complementam, se retroalimentam. E hoje, como é que a gente está? Então, a gente tem o que eu falei que é o departamento pessoal, que na Take chama People Hub. A gente tem o time de Talent Acquisition, que é o time de recrutamento e seleção. A gente tem o time de Learning Experience, que é o time de treinamento e desenvolvimento. Legal. A gente tem o time de People Intelligence, que aí ele acopla algumas frentes, que é orçamento. Então, orçamento de pessoas, ele acopla carreira e remuneração. E a área de dados, People Analytics. Então, a gente chama de People Intelligence. People Experience, que aí também são alguns temas. Clima e cultura, diversidade e inclusão, comunicação interna e tem mais um. Employer Branding. Legal. Boa. Então, esses 4. Blip Purpose, que é uma área, uma das mais recentes da nossa estrutura, que cuida de ESG, questões, né, de sustentabilidade, de social. Só uma dúvida sobre isso. Vocês trouxeram qual que é, a gente vai falar de perfil do business partner, mas não é o caso, mas qual que é a expertise de quem está dentro dessa área? É alguém que já trabalhava com ESG? É alguém de jurídico? Quem que é essa pessoa? Cara, te conto que hoje, como é algo muito novo, Por isso até que eu tô perguntando. Pro mundo, não necessariamente a gente exigiu experiência prévia, mas sim uma vontade muito grande em estudar e fazer acontecer. Então hoje a pessoa que lidera essa área veio de dentro da Take, era da área de vendas, ou seja, nada a ver, mas era uma pessoa super entusiasta no assunto e que topou demais formar essa área e seguir nesse caminho. Legal. Já tinha, né? Já tinha um pezinho também. A pessoa? Não formal, vamos dizer, como Sim. a área, né? Então, ela estruturou a partir da experiência pessoal que ela já tinha, a partir dessa visão que ela já tinha. Legal. E se formou ali, fez pós-graduação mesmo, ela fez as certificações. Muito legal. Legal. E o time de BPs, né? Que é o que a Lu falou, que hoje já somos 13. Eu entrei, éramos 2, depois 3, agora somos 13. E como é que vocês se dividem, assim, as unidades de negócio? Como é que isso se dá? Não especificamente, tá? Uma vai pra isso, outra pra aquilo, mas qual que é a lógica pra dividir essa galera? Boa, você quer falar? Posso falar. Hoje a gente se organiza por diretoria de negócio. Então, somos 5 frentes, tá? Para distribuir essas 13 BPs. E a gente organiza as diretorias por afinidade ali. Então, temos 5 times de BPs dentro desse time maior. Tipo 2 para cada unidade de negócio? Não necessariamente. Proporcional, porque isso vai de acordo também com a complexidade e com o volume de lideranças. Legal. Dessas estruturas, tá? E é um time que a gente troca muito, muito. Eu diria que esse é o nosso maior diferencial, que veio desde os primórdios, né? A gente traz as pessoas. Acho que eu vou até entrar um pouquinho desse perfil, na composição do time, como que a gente formou essas 13, como que a gente formou a estrutura, mas as pessoas também, né? O que é inegociável para a gente são pessoas que têm esse espírito colaborativo. Então, o nosso nível de alinhamento, o nosso nível de troca, ele é premissa para o nosso trabalho também. A gente se ajuda bastante e isso faz parte da cultura da Take ou isso é algo da essência do RH ou do time de BPs? Isso faz parte da cultura da Take, tem a famosa frase que todo mundo tem 5 minutinhos para te ajudar. É verdade. Legal, real. É fato. Então, essa cultura colaborativa, isso faz parte dos nossos valores, né? Já estava descrito lá. Legal. E a gente trata isso como um requisito, assim, né? Eu acho que isso nos diferencia também de outros lugares, de outras empresas. A gente incentiva um time que se fortalece, não que compete entre si, sabe? A gente tira aqueles fatores que estimulam competitividade e foca naquilo que estimula o coletivo. Legal. Nas próprias práticas do RH, na construção dos programas, então isso faz muita diferença. E então a gente organiza nosso time assim, a gente compõe o time com pessoas complementares, diversas, né? Então, em termos de skills, de características, a gente não busca aquele padrão BP, porque a gente já sabe o resultado, se for tudo muito igualzinho, tudo muito formadinho assim. A gente observa muito aquelas características que são inerentes do ser humano, que não fazem nem parte do papel ainda, mas que são o gostar de problemas,
as pessoas que gostam de resolver problemas complexos, sabe? Que que se incomodam quando vem alguma coisa que já querem ir lá resolver, então que tem essa proatividade ali à frente. Capacidade analítica, então as pessoas que têm uma visão mais crítica, um olhar apurado para o negócio, isso é importante demais no papel de BP, então a pessoa que vai ser construtiva, colaborativa ali também. E então a partir desses skills que eu diria que são soft, sabe? A partir desses skills que já são internos ali da pessoa, a gente consegue formar um time. Aí pensando em hard skills, a gente vai pegar no time composto. Uma pessoa mais focada em processo, uma pessoa ótima em gestão de projeto. De acordo com o desafio da diretoria? Com certeza, com certeza. Tá. Esses times a gente acaba mesclando para formar um timaço, né? Com skills lá compostos lá dentro. Mas com certeza orientado ao desafio que a gente tem, ao cenário que a gente precisa resolver, né? Tem uma questão de senioridade do business partner que a gente discute bastante, assim, já discuti inclusive em vários conteúdos, que é o seguinte, me falaram isso uma vez e a gente foi construindo isso ao longo do tempo, que o business partner ele tem que ser uma pessoa mais sênior, precisa ser uma pessoa sênior. O que é uma pessoa sênior? Uma pessoa que já tem uma experiência de mercado e de preferência já tem uma experiência dentro ali da própria, né, empresa para poder conhecer do negócio, para conseguir ajudar de fato, né? Isso é uma realidade no time de vocês hoje? As pessoas que estão à frente ali como business partner são pessoas que são mais sêniores de mercado? Sim e não, tá? Eu concordo que o business partner precisa já ter uma bagagem, chega ali com uma bagagem, sim, porque a gente vai atender liderança. A gente ainda não chegou nessa parte da conversa, mas o nosso fim é o desenvolvimento da liderança. Legal. Então, essa pessoa precisa ter um nível de maturidade ali, então, dessa bagagem acumulada, sim. Mas a gente tem senioridades diversas, porque a gente tem complexidades diversas. A gente trabalha com algumas premissas ali para a formação desse time de BPs, e que uma delas é essa forma que a gente se estruturou, assim, né? Eu sou BP Lead, hoje eu tenho um time, e esse time, e a gente atende todas as camadas de liderança, a gente chama de high touch, é o modelo de atendimento que a gente faz. Então, a gente atende a todas as camadas de liderança, desde a primeira liderança até os officers, né? E desdobrando essa estratégia para, né, cumprir nosso propósito, que é de conexão da estratégia com a jornada, né, dos takers e dos líderes. Exatamente, com a jornada e através do desenvolvimento da liderança e das práticas de G&G. É isso aí. E então a senioridade entra nisso, sabe, Jess? Às vezes para uma complexidade menor, a gente traz uma pessoa mais iniciante que nunca foi BP, por exemplo. Pode acontecer. A gente aposta muito naquelas características que são mais soft. E o hard a gente treina, a gente desenvolve, né? Até o conhecimento de negócio, se a pessoa tem uma visão apurada, uma visão crítica e boas perguntas, ela pega isso rápido. Recentemente eu contratei 2 pessoas menos seniors, vamos dizer assim, e que já, assim, um mês já estão voando dentro da empresa. Então, a gente confia muito também na nossa própria gestão, no quanto a gente investe no desenvolvimento dessas pessoas, né? E acho que tem um ponto também que, igual ela falou, a complexidade ela vai falar muito sobre a senioridade também, só que quando eu olho o papel de BP, o que a Lu trouxe sobre ter uma bagagem, eu acho que vem muito também porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Se a gente é o braço direito da liderança, tudo que você fala pode influenciar para o bem ou para o mal. Então o BP ele tem que ter uma consciência muito grande do papel dele na ponta, e por isso também eu acho que não pode ser uma pessoa que não tem zero experiência no mundo corporativo, sabe? Eu acho que quando o BP chega, ele já tem que ter o mínimo dessa consciência e senso de responsabilidade sobre o que ele faz. E não é experiência como business partner, né? É uma experiência de negócio, de vida, mercadológica, de você entender a essência corporativa. Exato. Muitos BPs vêm de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento, de outras áreas. Tem gente que migra de área. Então, assim, eu acho que é muito mais dessa consciência mesmo, do seu papel e que você vai influenciar pessoas.
Então, você tem que ter. É ético, assim, na minha opinião. Por isso, não pode ser de cara, se você, dependendo do nível de liderança que você vai atender, você tem que ter essa bagagem prévia. Mas, em vários casos, e fico feliz que na Take é um deles, a gente consegue formar essas pessoas. Então, a Lu, que tem time, por exemplo, ela acompanha super de perto, e essa galera tá voando. Então, assim, você já pega uma pessoa que tem essas características que a Lu trouxe e esse senso de responsabilidade, cara, tem tudo pra dar certo. Muito legal. Você falou sobre influência, você falou sobre liderança, sobre propósito, liderança, estratégia e tudo mais. Queria que você fragmentasse isso um pouco mais pra gente, Paulinha. Trouxesse, assim, como é o trabalho de vocês com a liderança, pensando que esse é o propósito, é o trabalho final, assim, né, do business partner. Ou inicial, né? Legal. Acho que agora cabe muito a gente falar do playbook, Lu. Que é a forma que é por onde a gente se orienta. A gente já tem algumas práticas que são recorrentes, padrão, porque senão também fica cada BP atendendo de um jeito, né? E assim não dá, porque senão você pode criar várias empresas diferentes. E é um playbook de BPs ou é um playbook do RH? De BPs. Legal. Então, você tem de RH também, mas você tem de cada pastinha tem o seu, então o BP Legal. também tem o seu, e que aí ele traz muito das práticas que a gente faz. Você quer trazer um pouquinho sobre? Quero. Tá bem vivo, né? Porque o playbook é o momento que estamos hoje, é o momento que chegamos, vamos dizer assim. Mas teve uma construção, né? Óbvio. Uma construção por trás disso que eu acho que é importante dizer, porque o playbook não nasce. Não é uma pessoa que vai lá e escreveu e tá tudo bem, não. É necessário muito alinhamento. Então, vamos dizer, para chegar no playbook, antes de explorar ele, vou contar a importância da gente ter um alinhamento entre todas os BPs. Então, a gente fez workshops, né? A gente fez muitos encontros, muitas discussões conceituais, uma construção super coletiva. Primeiro, para trazer essa clareza, um alinhamento de visão do que é o papel, do que era o nosso objetivo, quais são as skills que a gente queria ter no nosso time, e não era em cada pessoa, mas era no time. A gente fez essa persona ali de um BPzão, né? BPzona. O que a empresa espera. O que a empresa espera. Então, a gente se organizou ali muito conceitualmente, até filosoficamente, sobre este papel. E, a partir desse papel, o que a gente vai entregar, então? Legal. Então, a gente, assim, esse processo é sempre muito evolutivo, né? Então, a partir desses conceitos, a gente desenhou o que vão ser, de fato, os nossos produtos, e chegamos nesse playbook, que é esse book de práticas aí, de como que a gente roda, como que a gente atua, qual o valor que a gente agrega no negócio, para a gente deixar um norte muito claro. Hoje o time é de 13, mas, né, daqui a um tempo a gente pode ser um time muito maior. É público o playbook, não, né? Ele é interno. Ele é interno. SI tem que ouvir isso. Que orgulho, hein? Mas ele e é porque ele vai muito no detalhe. Sim. Tá? Então é por isso, ele vai muito no... Você chegou, você leu o playbook, você tá pronto para trabalhar. Na Take. Na Take. Claro que a gente faz onboarding, a gente discute, a gente apresenta, mas ele traz as principais práticas. Aí, apresentando o playbook, então, o que... Vou falar das premissas, por favor, fala, pode falar. Boa, vou só fazer Premissas do playbook? Do papel de BP. Legal. Então, primeiro, a gente volta muito nisso, sempre, assim, da gente estar muito bem alinhado em conceitos. Porque se um conceito de uma coisa, se a caneta para você é uma coisa e para mim é outra, a gente vai divergir. Já faz confusão. Então, primeiro foi sobre o papel de BP, que a Scalo trouxe. Então, a gente escreveu o que dentro do que a gente achou e para ter, que é o papel de BP, que é muito também, para o profissional, é maravilhoso. Eu vou ser cobrado por aquilo ali, né? Então, a gente se norteia. Só que a gente, em grupo, escreveu 5 grandes premissas para a nossa atuação, e tanto quanto do que a empresa pode esperar da gente também. É o como, né? Só acrescentando, assim, as premissas base, bottom line, assim, é o como que a gente vai fazer essas práticas. Atingir essa expectativa, né? Esse Exatamente. Isso aí, a gente tem uma colinha aqui, porque eu não lembro de cabeça não, tá? Então, são 5. E primeiro, fortalecimento da liderança. Então, o que a gente falou, né? O objetivo final é a gente estar desenvolvendo a liderança perto da liderança. Eu acho importante, eu gosto muito de trazer isso, assim, porque o que é desenvolver liderança, né? Pode também significar coisas diferentes para as pessoas, mas a gente colocou algumas palavrinhas ali bem chaves,
que é dar autonomia, empoderar essa liderança para ter Perfeito. a autonomia de fazer a melhor gestão de pessoas e de resultados para o seu próprio time. Então, o cenário perfeito é quando aquele líder nem precisa de BP mais, porque ele já foi formadinho, ele já está pronto. Então, essa é a primeira premissa. A gente busca autonomia da liderança. Legal. Isso aí. E BP não faz pela liderança. BP não é líder, então é muito importante a gente falar isso, né? Educativo. Isso aí. Segundo, proatividade e intencionalidade. Então, a gente ser catalisador aqui de temas estratégicos com os parceiros, muita gente usa cliente, né? Então, são os parceiros, são as áreas, os líderes que a gente atende, para a gente junto desenvolver ali soluções e ações que fazem sentido para a necessidade não só da área, mas para o momento da empresa também, e que vão gerar impacto, né? Impacto nas pessoas e no negócio. Dentro disso, eu preciso complementar também de novo. É porque é uma palavra que está muito no RH e tem que estar. Se não tiver, assim, é a intencionalidade. A gente se pergunta o tempo inteiro, por que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo? O que eu quero alcançar? Qual resultado eu estou esperando sobre isso? Então, essa é a segunda premissa, e somando essa palavra aí que é... Eu acho que é uma coisa que, inclusive, está faltando muito no RH, né? Eu acho que por sermos muito apagadores de incêndio, a gente vai recebendo a demanda, vai dizendo sim para tudo, e na hora que você vê, você não está fazendo nada de forma intencional, você está apagando incêndios, focos de incêndio ali o tempo inteiro, sem saber o porquê você está fazendo. Simplesmente está baixando a poeira. Né? E está sendo reativo. E a gente se provoca muito a olhar para essa rotina. Essa é uma pergunta que eu faço muito para o meu time. O que está gastando mais sua energia? É quando a pessoa traz que é esses tipos de demanda, fala, a gente não está aqui para atender demanda. Vamos ver como que a gente consegue automatizar isso, a gente consegue delegar, a gente consegue otimizar. Educar para que isso não chegue até você. Exatamente. Vamos tratar a demanda como um bolo só e para a gente conseguir fazer nosso papel, porque nosso papel não é atender demanda, né? A falta da intencionalidade, acho que traz também um vazio, talvez, para as pessoas, de conexão com aquilo que ela está fazendo. A falta de produtividade, então isso pode cair também. E é legal que toda vez que a gente se perde, no grupo como um todo, quando a gente está fazendo um negócio, mas começa a ficar esquisito, a gente tem ontem um grande exemplo. A gente volta e pergunta, mas por que a gente está fazendo? Então, o porquê, ele está sempre muito presente com a gente. Coisa simples ontem, né? Só para ilustrar. A gente estava numa reunião de liderança de todo o RH, com a nossa gerente, e aí a gente se perguntou o porquê que a gente estava fazendo aquela reunião. Então, desde a reunião até aquilo que você vai propor, você tem que pensar o porquê que você está fazendo aquilo, que aí sim você de fato vai gerar valor. Legal. Não é só por fazer, né? Muito bom. Você falou 3 premissas, né? São 5, né? Então eu falei fortalecimento da liderança, proatividade e intencionalidade. A próxima é soluções integradas, que aí a gente traz muito a importância das especialidades dentro do RH. Não só da especialidade de forma isolada, mas a conexão entre elas, né? Conexão entre todos nós. Então, é a retroalimentação do RH como um todo. Legal. Um retroalimenta o outro, né? É uma jornada em que todos fazem parte. Então, como que um interfere no outro e como que eu posso te ajudar e assim ajudar o RH e ajudar a Take, né? Então, tem a parte de soluções integradas. High Touch, essa eu vou deixar para a Lu, que a Lu sempre fala que é o nosso diferencial. Já vem muitos diferenciais aí, mas vamos lá. É tão diferencial que eu acho que eu já até comentei, dei spoiler lá no comecinho. O High Touch é o modelo que a gente se identifica de atendimento, né? Depois de passar por outras empresas, de perceber o que agrega, ou como que a gente consegue influenciar, estar lá presente, a gente identificou que a presença, a proximidade e a proximidade do dia a dia mesmo, ela é muito importante. Então, o High Touch significa 2 coisas, né? Uma que a gente atende todas as camadas, né? A gente vê muitos BPs atuando numa camada de alta liderança. Ou de liderança de base. Já viu o contrário também, mas o meio ali não pega. E a gente cascateia tudo isso, né? Então, é por isso que a gente tem essa estrutura robusta. O fato da gente estar muito próximo mesmo, braço direito, conectado à estratégia. A gente participa de alguns ritos, dos ritos mais importantes do negócio. Então, também faz parte do High Touch.
E, para isso, a gente também determina um span ideal de lideranças atendidas ali, depois de benches, depois de muita pesquisa que a gente fez, a gente entendeu que, no máximo, 20 lideranças por BP é para a gente conseguir viabilizar essa proximidade, né? E geração de valor, né? Assim, de fato, a gente conseguir desempenhar um papel de forma plena, assim. E esse modelo já está rodando, testado e está funcionando. Porque de fora eu falaria que 20 é muita gente. De fora, olhando assim, 20 lideranças. Dá, assim, né? É claro que tem muitos critérios para chegar em 20, tá? O conceito de spam ali, né? Se fosse para você ficar trocando o tempo inteiro de contexto, por exemplo, são 20 áreas diferentes, ou de 5 áreas diferentes. Pode ser muito. Entendi. Mas se você estiver tratando 20 na mesma especialidade, ou próxima, sem muita mudança de contexto, então tem. É no máximo. E Tá? depende do trabalho do BP também, né? Porque se são 20 lideranças que já têm um certo nível de autonomia, Sim. que já entendem o processo, né? Que sabem o momento de te acionar, de estar junto. Agora, se é uma liderança, 20 lideranças. Eu já peguei viagem aqui numa liderança tradicional, né? Que é aquela extremamente dependente, que te chama pra tudo ou te chama pra nada. Você tem que ficar fazendo trabalho de babá e realmente 20 não dá. Mas a gente tá falando de 20 lideranças que são treinadas pra terem autonomia e conseguirem fazer o trabalho delas. Perfeito. E no máximo, né? Dependendo da complexidade, tem BP que tem 10. É isso que eu ia falar. 20 é o número máximo, Sim. né? Pra gente até se organizar e prever, quanto que eu vou precisar de mais BP. Tá passando aqui, né? Não pode passar, pra ter essa referência. Mas assim, a gente é muito, muito aberto e quando começa a gritar, levanta a mão. Então, tô com 12, mas a demanda tá altíssima, tá me exigindo muito. E vai muito do que você falou, a dependência. A maturidade do líder, o nível que ele tá dentro do pipe de liderança. Então, isso a gente leva super em consideração. Legal. E uma coisa legal também é quando, por exemplo, o BP é novo, você vai aos poucos também. Você não coloca 20 pessoas com ele direto, né? Então, a gente vai fazendo, vai sentindo também a pessoa. Legal. E aí, eu acho que tem uma última premissa ou o high touch é a última? Tem uma última que é a gente ser escalável, né? Então, a gente atuar num modelo inteligente que a gente consiga escalar para conseguir atender e ser coerente com o crescimento da empresa, porque senão toda hora você tem que voltar e refazer. Muito bom. Meninas, a gente tá partindo pro final e eu já vou pedir para vocês falarem sobre os desafios, mas antes disso, tem algo mais dentro dessa estrutura, né, de BP, do RH, do modelo, da rotina, do relacionamento que vocês acham que é importante reforçar e contar sobre alguma coisa que eventualmente vocês pensaram em trazer e ficou para trás? O playbook. Playbook. Um pouco a gente ia falar do playbook, né? Falamos das premissas primeiro, então vamos falar do playbook. A colinha salva, né? O playbook. Colinha salva. Porque a gente trouxe muito como que a gente construiu o playbook, as premissas, essa parte conceitual. E o que a gente chegou? O que é o nosso produto? Aí eu vou resumir, porque é grande, né? Sim. Eu traria como centro, núcleo das nossas práticas, vamos dizer, a prática mais importante ou mais central ali mesmo, é o que a gente chama de People Review, que é um reporte que a gente faz para as lideranças atendidas, e que é um reporte que apresenta esses indicadores de pessoas com indicadores de negócio e que ele acaba falando sobre todas as outras práticas. Por que ele é central? Porque ele menciona todas as outras práticas ali, como estou apresentando os resultados aqui para você, estamos acompanhando a evolução do seu time, estou te empoderando, não era a palavra que eu queria. Enfim, estou te alimentando com dados. Qual que é a ferramenta que vocês usam para isso? Vocês usam alguma ferramenta específica? Power BI. Power BI. A gente tem um People Analytics legal. E mais com muita análise, né? Com muito insumo, com sugestão. Então, o que é o People Review? É um reporte que a gente faz com as camadas ali de liderança para a gente saber o que eu vou priorizar, o que é essencial. Então, a gente também conecta muito a necessidade do negócio, né? O People Review, ele não pode ser engessado. Eu atendo uma área que tem um desafio X, eu vou aprofundar nesse olhar aqui. Em outro momento, eu vou aprofundar num olhar aqui. Então, o que tá doendo e o que tá legal, né? Acho que ele vai te mostrar isso. Então, a gente traz ali as informações sobre tanto esse caminho evolutivo das áreas, parte de saúde mental, de diversidade, de produtividade, indicador de folha, de custo, de... Isso no Dash. Isso no Dash. Legal. E aí a gente constrói esse material com os insights.
extraídos do Dash, vira uma discussão, vira plano de ação, quando precisa e tudo. Acho que é legal só para todo mundo fazer uma conexão. Cada pastinha que eu falei, Que são os produtos, ou subsistemas, ou áreas. as especialidades têm o seu Dash. Então a Legal. gente alimenta, a gente pega de lá. né? Então, Legal. eu vou ver, dentro de departamento pessoal, vou pegar os dados que eu preciso. Dentro de Learning Experience, vou pegar os dados que eu preciso. Tá Legal. dessa forma. E as práticas, né, que a gente tem que, assim, que fazem nosso workstream, né, todo o nosso planejamento ali do ano. A gente começa com o Workforce Planning, que é um olhar para o design organizacional, né, então assim, começo de um ciclo, né, normalmente começo de um ano, mas pode ser um ciclo menor. Vai muito da estratégia ou da mudança de uma estratégia. Então, dentro do Workforce Planning, a gente tem alguns produtos, que quando a gente olha para a estratégia da empresa dentro de um ano, dentro de 6 meses ou de 3 meses, o design organizacional que eu tenho está aderente, a gente vai conseguir atender a essa necessidade, o dimensionamento do time, a senioridade do time. Então, é o planejamento da força de trabalho traduzido, né? Então, isso é um produto e a gente explica lá o como fazer, como que a BP, quais recursos que ela usa, quais dados, onde que vai documentar. Então, o playbook é um desdobramento dessas práticas. Aí, depois do Workforce Planning, a gente tem a parte de planejamento e desenvolvimento de carreira dos times, né? Então, como orientar o líder a fazer isso. A gente tem o desenvolvimento da própria liderança, né? Quais são os ritos que a gente usa para desenvolver a liderança, que é one-on-one, one-to-many, onboarding de novas lideranças, PDL, então todos os produtos descritos lá. E, por último, a gestão de clima. Então, como que a gente utiliza todos aqueles dados que vêm de GPTW, que vêm de NPS, e como que a gente organiza e como que a gente atua com esses dados. Então, esse é o playbook, né? É um nível de detalhe bem refinadinho. E Eu brinco que é a Bíblia dos BPs. porque é grande também. Faz parte do onboarding das pessoas? Faz. Entendi, legal. Não. É isso. Legal. Muito bom. Pra gente encerrar, vamos falar dos desafios rapidamente, assim, Vamos toda essa construção que vocês fizeram até aqui, certamente foram muitas lições, né? Muitos aprendizados, muita coisa nesse processo. E apesar de ser incrível, né? Inclusive um feedback, né? De tudo que eu ouvi aqui. Já conversei com algumas pessoas sobre modelos de BP. E não só sobre modelos de BP, né? Teve algo que me surpreendeu, me chamou a atenção. A gente fala melhor sobre isso depois, que é a estrutura do RH como um todo, né? As 7 especialidades que vocês escolheram, como que isso se dá, como que se divide e tudo mais. Então, é um modelo bem legal. Mas para chegar até aqui, algumas pedras foram sendo tiradas do meio do caminho, com toda certeza, né? Então, quais foram os desafios ou quais são os desafios na visão de vocês hoje do Business Partner? Boa, legal. Pois nem tudo são flores, né? A gente está trazendo aqui de uma forma super leve, mas para construir isso foi muito esforço, muita dedicação. Muito estudo, imagino. Muito estudo. Muito bench, provavelmente. Nossa, foi... E não foi de uma semana para outra. Muita experimentação, muito erro. Muito erro. Espaço para erro também. Espaço para erro, importante. legal. Exatamente. Então, e não foi um dia, né? De um dia para o outro. Meses, anos. Eu vou fazer 3 anos de casa. É um processo evolutivo. Então, eu acho que... E aí, vou puxar um pouquinho... Vai ser meio tendencioso os desafios. Muito para o mundo tech, tá? Eu acho que uma coisa que acontece muito com as empresas que têm um grande crescimento, principalmente, é a celeridade das coisas, é o timing. Tudo acontece muito rápido, então o BP tem um grande desafio de lidar com a mudança. Então, como que você vai se preparar para ajudar nas constantes mudanças e que são de um dia para o outro? Legal. Hoje eu posso falar que a meta é X, amanhã o CEO fala que a meta é Y. E aí, vai mudar tudo? Literalmente, tudo. Né? Então, isso é um grande desafio. Dói em todo mundo, na organização inteira, e o BP tá ali para apoiar nisso também. Então, o BP ele precisa ter essa adaptabilidade e ainda ajudar a liderança nesse processo, né? Total, porque imagina, né? Você fez um planejamento todo baseado em X e amanhã é Y. A pessoa fica desnorteada ali na hora, nossa, como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Então, assim, o BP ele entra muito para ajudar nisso também. Legal. Acho que também é comum a gente ter muita falha de comunicação. Então, um dos grandes desafios dessas empresas é como é que a gente mantém uma boa comunicação e alinhamento dentro da organização. Vocês estão no híbrido?
Hoje a gente está no híbrido. Mais remoto do que... Mais remoto que híbrido, né? Então tem isso também. Sim, quando você falou de comunicação, eu pensei nisso na hora. Modelo remoto. Então já tinha, imagina agora, né? Então como que a gente ajuda nisso também, tá? E aí, principalmente, a gente cascatear. E aquilo que é o mais importante na empresa, que é a estratégia. O que mais, Lu? Acho que priorização dentro disso, né? Então, a gente falou de constantes mudanças, a gente está falando de comunicação, mas é importante falar da capacidade de priorização, senão nada vai sair. Dizer não, né, também. Eu acho que um dos grandes desafios, eu nem sei se só do BP, mas da relação RH-liderança é exatamente essa, de dizer assim, ó, aqui você vai sozinho, aqui eu vou com você, aqui eu vou por você. Então, são coisas diferentes e conseguir, acho que a maturidade ajuda muito nisso, saber qual é o momento de falar uma coisa e de falar outra é muito importante, né? Porque às vezes a gente vai de um extremo ao outro. Ou eu dou muito a mão, eu vou sempre junto, ou eu solto. Não, a liderança precisa fazer gestão de pessoas e eu vou soltar, mas não é isso, né? Às vezes ela não está preparada para você soltar a mão. Uma hora você solta, outra hora você não solta. Então, acho que esse é um dos desafios também, né? Total. Com certeza. Total. E a gente tende a querer abraçar tudo, né? Ideias não faltam. Não, a pessoa entrou, já identificou algo e a gente tem um espaço, a gente acho que não mencionou em um momento, mas tudo isso é muito viabilizado por uma cultura forte de feedback, no sentido da transparência, no sentido do aquele relacionamento sem segundas intenções. Então, as pessoas querem ajudar. Então, o tempo inteiro vai ter uma ideia, vai ter um palpite, vai ter um caminho que você não tinha pensado ali proposto. Se você abraçar tudo, você não faz nada. Aí vem a priorização, exatamente no que você disse. A gente vai ter que escolher. Sim. Acho que a priorização, e por último, pra gente fechar, neste cenário, né? Eu tô falando do cenário de muitas mudanças, um cenário de uma complexidade alta, a gente escolher as práticas, as soluções, as intervenções a dedo. Então, porque senão você vai ter que refazer. É aquilo que a gente falou do escalável, né? Então, colocar propósito, colocar intencionalidade, para que aquilo seja escalável e você não tenha que voltar. Muito bom, meninas. E para quem quiser continuar esse papo com você, vou pedir para vocês deixarem a rede social principal. E, além disso, uma mensagem final para quem é business partner, gostaria de se tornar ou está num processo hoje, por exemplo, de uma liderança, estruturando um time de BPs para, enfim, uma palavra amiga, né? Aquela coisa acolhedora, aquela palavra motivacional para quem está nos ouvindo. Você começa pra gente, Lu? Bom, toda uma construção, né? Como a gente trouxe. E então, cada um vai ter um ponto de partida. Não existe certo, não existe errado. O que eu traria né? Se você quer seguir essa carreira, se você quer investir, quer entrar nesse modelo, comece a olhar para as coisas de uma forma diferente. Comece a olhar as oportunidades. Comece a olhar com um olhar mais colaborativo e não se colocar como parte de problema. Isso é muito importante, a gente conseguir sair do problema e olhar para ele, independente do que você estiver fazendo agora. Se for treinamento, se for contratação e tal. Então, seja mais propositivo e entender sempre o porquê, sabe? Sempre os caminhos, assim, por que eu estou fazendo isso? No que isso vai impactar lá na frente? Ou como que eu recebi? Então, ter um olhar mais macro e mais distante também, no sentido de olhar para a solução. Eu acho que assim se cria já esse olhar mais crítico, esse pensar fora da caixa, pensar em sugestões, a pessoa... Você falou algo que me trouxe um insight que eu queria contribuir com os meus 20 centavos, né? Porque desenvolver soft skills é sempre muito difícil, né? A gente sempre tem a resposta do que a gente precisa desenvolver, mas o como é sempre uma grande questão, né? Então, ok, eu preciso ser uma pessoa resolutiva, preciso resolver problemas complexos, mas como eu desenvolvo isso na prática, né? E eu acho que você trouxe um ponto que eu acho que é legal, que eu queria complementar. Então, se você está se desenvolvendo para ser um business partner, por exemplo, você não precisa deixar para se tornar uma pessoa resolutiva quando você sentar nessa cadeira. Sim. Na cadeira que você está hoje, seja de desenvolvimento, de contratação, já começa a olhar para as coisas diferentes, né? Então, será que eu estou aqui para fechar vagas, 5 vagas por mês, 10 vagas por mês, ou estou aqui para resolver um problema de negócio? E será que a maneira como eu estou fazendo, eu estou de fato resolvendo um problema do negócio? Ou eu estou tirando o pedido porque me disseram que são 5 vagas ou 10 vagas, né? Então já é uma forma de treinar, né? Eu amo aquela tirinha clássica ali da NASA, que uma pessoa pergunta, é uma história, né? Uma pessoa pergunta para o rapaz da limpeza, o que você está fazendo aqui?
Aí a resposta, estou ajudando o homem a chegar na lua. É isso. É isso. É sobre isso. Muito bom. Sua mensagem final? Vou pegar um gancho, vou complementar disso. E que acho que a mensagem final... Gente, lembra que business partner é mindset. Lembra disso, volta para isso. E então, você é um bebê atuando como talent acquisition, você é um bebê atuando como desenvolvimento. Acho que recai muito no que você disse. E 3 pilares super importantes. Para além do que a Lu trouxe, meus 10 centavos aqui são dados, pessoas, negócio. Tá? Então, hoje, você misturando essas 3 visões, é claro que desdobra, né, cada um, mas de forma bem resumida, dados, pessoas, negócio. Você não precisa ser expert em todos, mas você tem que ter noção desses 3. Muito bom. Nas redes sociais, LinkedIn é a melhor forma de te encontrar e continuar esse papo? Vai no meu arroba aqui. E pior que existe mesmo um arroba aqui embaixo. A gente só fala pra reforçar mesmo. Vai no meu arroba aqui, tô brincando, sempre quis falar isso. LinkedIn. LinkedIn está como Paula Mirra. Aí eu te dou, né? Mas tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. É só pra gente reforçar mesmo. Paula Mirra. Muito bom. E você, Lu? Luísa Velten. Sempre a gente adora trocar, fazer bench, né? Trocar benches, assim. Então, a gente é super aberta, é só chamar lá. Sim. Estamos à Muito disposição. bom. Momento do presentinho, das nossas canequinhas. Entrega a Lu pra mim, por favor. Canequinha da RHCast. Dizendo que com toda certeza vocês impactaram a vida de alguém, assim. Um dia eu estava falando com o Pedro, meu marido, falando, amor, a gente às vezes não percebe o impacto que a gente tem na vida das pessoas, independente do tamanho do nosso projeto, né? Às vezes chegam mensagens pra mim de pessoas que falam assim, Jéssica, assisti o episódio com fulano e aquilo mudou completamente a minha visão e eu consegui uma oportunidade porque eu entendi a área que eu queria trabalhar. Ou porque a liderança faltava alguma coisa em mim que ela precisava para poder confiar mais no meu trabalho e ela falou alguma coisa, poxa, que mudou a minha relação. Então a gente não tem noção do impacto que realmente nós temos na vida das pessoas e com certeza muita gente se inspirou na história de vocês. Novamente, super obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a você, Jess. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada. E, pessoal, muito obrigada por estarem conosco até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.